Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Turminha, espero que você esteja aproveitando as nossas aulas, acompanhando direitinho, dedicando aos estudos. E como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer suas devidas anotações. E toda vez que na tela, né, tiver aquele gráfico, aquela tabela, aquela figura que chamar a sua atenção, printa, passa para o seu caderno e você vai continuar com seus estudos. Show de bola, turma? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao terceiro ano do ensino médio e na nossa aula de hoje vamos falar sobre as propriedades dos hidrocarbonetos. Então, vão ser uma série de aulas onde nós vamos apresentar as propriedades de várias funções orgânicas, certo? Vamos relembrar os hidrocarbonetos na nossa aula e algumas propriedades físicas que esses hidrocarbonetos possuem. Show de bola, turminha? Então vamos lá. Hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são os compostos orgânicos que apresentam na sua estrutura apenas carbono e hidrogênio, ok? Então apenas carbono e hidrogênio, vamos ter os hidrocarbonetos. Só que os hidrocarbonetos, né, eles geram uma série de subgrupos. Então, existem vários subgrupos dos hidrocarbonetos, ok? Existem os hidrocarbonetos alifáticos e os hidrocarbonetos aromáticos. O termo alifático quer dizer que não apresenta aromaticidade, né? Que não é um grupo aromático. Os compostos aromáticos é aqueles compostos que apresentam pelo menos um núcleo benzênico, que é aquele hexágono, né, são 6 carbonos, que apresentam ligações duplas alternadas. Então, eles são os compostos aromáticos. Quem não é aromático é chamado de composto alifático. Aí, os compostos alifáticos, turminha, podem ser de cadeia aberta ou de cadeia fechada. Bom, cadeia aberta, nós vamos ter os alcanos, alcenos, alcinos e os alcadienos. Vamos lá, alcanos, hidrocarbonetos de cadeia aberta, que apresentam somente ligações simples entre os carbonos. Alcenos, hidrocarbonetos de cadeia aberta, que vai apresentar somente uma ligação dupla. Se apresentar duas ligações duplas, alcadienos. E se apresentar uma ligação tripla e for cadeia aberta, nós temos os alcinos, ok? Então, a diferença vai ser no tipo e quantidade da ligação. Ligação simples, alcanos, uma dupla alceno, duas duplas alcadienos, uma tripla alcinos. E os de cadeia fechada? Resumimos em cicloalcanos e cicloalcenos. Então, são cadeia fechada, com ligações simples, cicloalcanos. E cadeia fechada, mas que apresentam uma ligação dupla, cicloalcenos. Então, de forma bem simples e bem rápida, né, resumindo, esses são os hidrocarbonetos. Bom, quando se fala de hidrocarbonetos, a gente trabalha mais com os alcanos. Mas tudo que servir para os alcanos, né, na maior parte das vezes, também vai servir para os outros hidrocarbonetos. Show de bola? Bom, vamos agora falar das propriedades. E falando de propriedades, existem propriedades gerais, propriedades específicas. As propriedades físicas são classificadas em gerais, né, que toda matéria possui, e específicas. Aí será exclusivas, né, e particulares para cada substância pura. Então, por exemplo, propriedades físicas gerais são aquelas que não são exclusivas de um material, que são gerais de toda a matéria. Por exemplo, a massa e o volume. A massa e o volume são propriedades gerais, pois não servem para identificar uma substância, uma vez que toda a matéria tem massa e volume. Ah, um corpo que tem massa 500 gramas. Sim, mas vários corpos podem possuir massa de 500 gramas.
Então, a massa ou volume são propriedades gerais, porque toda matéria possui massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, possui volume. As propriedades físicas específicas é um conjunto de propriedades exclusivas e particulares de cada material puro, podendo ser usadas para identificá-los. Então, existem mais de 30 propriedades específicas da matéria, mas 3 são as mais usadas na identificação das substâncias. Quais são elas, turma? Densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição. Por exemplo, a água. A água é a única substância que possui densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico, congela a 0 graus Celsius e ferve em 100 graus Celsius, em condições normais de temperatura e pressão. Então, se você tem uma amostra, é um líquido, que apresenta densidade de 1 grama por centímetro cúbico, congela a 0 graus Celsius e ferve a 100 graus Celsius, bingo! Você está diante da água, tranquilo? Lembrando que densidade, é a relação entre a massa do corpo dividida pelo volume total do corpo, tranquilo? E temperatura de fusão é aquela temperatura onde a substância passa do estado sólido para o estado líquido, é o que chamamos popularmente de derretimento. Show? E a fusão é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Tranquilo? Então, essas propriedades são propriedades exclusivas de cada substância pura. Tranquilo? Então, propriedades gerais. Olha só, a massa e a altura são propriedades gerais. Então, para uma pessoa, eu não posso identificar uma pessoa apenas pela massa e a altura. A massa é variável, ainda mais ao longo do tempo. A altura também sofre algumas mudanças ao longo do tempo. Então, eu vou caracterizar uma pessoa pela massa e altura, não tem condição, porque todo ser humano tem massa e tem altura. Todo ser humano tem digital? Tem. Todo ser humano tem digital. Só que as digitais elas são específicas para cada pessoa. Então, sim, pela digital, eu consigo caracterizar uma pessoa, eu consigo identificar, é pessoa A por causa dessa digital, não é a pessoa B porque as digitais são diferentes. Compreenderam a diferença de geral para específica? Então vamos lá. Falando das propriedades agora, das propriedades dos hidrocarbonetos, Os estados físicos. Então, na temperatura ambiente, e aí temperatura de 25, ou então a nossa temperatura aqui do nosso estado, girando em torno dos 32, 35 graus Celsius. E sob pressão de 1 atm, os 4 primeiros membros da série homóloga dos alcanos, aí, o que a gente falar para os alcanos, vai servir muito para as outras classes. Dos alcanos são gases. Com 5 a 17 carbonos são líquidos. E os alcanos com mais de 18 carbonos, eles são sólidos. Então, por exemplo, aqui nós temos o metano, CH4, na temperatura ambiente, nas condições de pressão ambiente, aqui ele é um gás. Já o pentano, certo? O pentano já vai ser um líquido nas condições ambientes. E aqui nós temos 14, 16, 18. Nós temos aqui um alcano com 18 carbonos. Então, o alcano com 18 carbonos já vai ter uma estrutura, o seu estado físico será o sólido. Até 4 carbonos gás, de 5 a 17 líquido, e acima de 18 carbonos, os alcanos serão sólidos na temperatura ambiente. Temperatura de ebulição, é uma propriedade específica muito utilizada para caracterizar as substâncias. Show? Lembrando que a temperatura de ebulição é aquela temperatura que a substância vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, o que a gente percebe? O metano tem uma temperatura de menos 164 graus Celsius. E o metano é o primeiro dos alcanos, só possui um carbono.
E a gente vai percebendo, turminha, olha só aqui na tela. Se quiser printar, é a vez, ó. 1, 2, legal. Olha só. À medida que nós vamos aumentando a cadeia, ou seja, a quantidade de carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. O que vai acontecendo com a temperatura de ebulição? Ela vai aumentando. Menos 164, menos 88, menos 46, menos 1, 36, 68, 98 graus Celsius. Então, o aumento da cadeia, certo? Ou seja, aumentando a quantidade de carbonos. Isso vai acarretar no aumento da temperatura de difusão, na temperatura de ebulição. Tranquilo? Então, quanto maior a cadeia, maior será a temperatura de fusão, maior será a temperatura de ebulição. Tranquilo? Para os alcenos, nós temos algo semelhante, né? Então, nós temos a temperatura de fusão, né? Passagem do estado sólido para o estado líquido. Olha só, o eteno, menos 104 graus Celsius. E aí vai aumentando, ó, propeno, 3 carbonos, but, 1 eno, 4 carbonos, pente, 1 eno, 5 carbonos. A temperatura vai aumentando também. Então, o aumento da cadeia vai levar ao aumento na temperatura de fusão, o aumento na temperatura de ebulição. Tranquilo? Uma outra propriedade, nós temos a polaridade. Então, de antemão, eu falo para vocês que os hidrocarbonetos são compostos apolares, né? Ou seja, a sua maior parte do tempo, os hidrocarbonetos eles não vão apresentar um caráter elétrico, certo? Não vão apresentar um caráter elétrico, então não vão ter polos, positivo e negativo na estrutura dos hidrocarbonetos na maior parte do tempo, tranquilo? Mas isso não quer dizer que não haja uma polarização momentânea. Acontece, tanto é que, observando aqui na tela, olha só, nós temos as substâncias pentano, o hexano e o heptano, certo? Com suas respectivas massas moleculares. E olha só, a força intermolecular. A força intermolecular, né, está muito ligada à polaridade, né, da molécula. Então, se nós temos forças intermoleculares acontecendo nos hidrocarbonetos, nos alcanos, de forma específica, é porque acontece uma polaridade, só que momentânea, nos hidrocarbonetos. Então, apesar de eles serem estruturas apolares, em alguns momentos eles vão apresentar uma polaridade momentânea. Então, a força intermolecular, né, é a força de atração entre as moléculas. Então, as moléculas, uma molécula, ela exerce uma atração com relação às moléculas que estão ao redor. Tranquilo? Essa atração chamamos de força intermolecular. São 3 tipos. Nós temos a força do tipo dipolo induzido. O dipolo induzido acontece com moléculas exclusivamente apolares, certo? Em algum momento, em alguma parte da molécula, haverá uma distribuição irregular dos elétrons. Então, os elétrons vão estar concentrados mais em uma região do que em outra, gerando um polo negativo e um polo positivo. Essa primeira molécula que sofreu essa ionização, certo? Gerando essa polaridade, vai induzir, por isso o dipolo induzido, vai induzir as outras vizinhas a também se polarizarem, tranquilo? Gerando a atração entre elas. Só que isso é momentâneo, é passageiro, é muito rápido. Por quê? Porque a natureza dessas moléculas é serem apolares. Tranquilo? Além do dipolo induzido, existe o dipolo permanente. Aí nós temos moléculas que de forma permanente vão existir os polos positivo e negativo. Ok? E o máximo da polaridade ocorre com os compostos que fazem ponte de hidrogênio. É quando eu tenho hidrogênio ligado a átomos altamente eletronegativos,
como o flúor, o nitrogênio ou o oxigênio. Então, nos compostos, nos hidrocarbonetos, nos alcanos, a força intermolecular é do tipo de polo induzido. Olha só a temperatura de ebulição. Aumenta com o aumento da cadeia, certo? O aumento da massa. O aumento da cadeia vai gerar o aumento na temperatura de ebulição, assim como também na temperatura de fusão. Show de bola? O ponto de ebulição e fusão dos alcanos e cicloalcanos aumentam com o peso molecular, não ramificados, pois para separar moléculas maiores exige-se mais energia. Para os alcanos ramificados, os pontos de ebulição e fusão são menores, uma vez que suas moléculas possuem menor área superficial de contato para realizar interações. São moléculas mais compactas, assim, as forças de Van der Waals é sinônimo de dipolo induzido, serão mais fracas, diminuindo a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão. E eu trouxe aqui esse esquema para a gente perceber. Então, olha só, o pentano tem uma temperatura de ebulição 36 graus Celsius. Pentano são 5 carbonos. Fórmula C5H12. O metilbutano tem os mesmos 5 carbonos e 12 hidrogênios. Tem a mesma fórmula molecular. Mas observe na tela, ó, tem uma temperatura de ebulição menor, né? 28 graus Celsius, menor do que os 36. Agora, o dimetilpropano são os mesmos 5 carbonos e 12 hidrogênios. Olha só a temperatura de ebulição, 9 graus Celsius. Então, a gente percebe que quanto mais compacta for a estrutura, menor serão as suas temperaturas de ebulição. Isso é explicado como? Ó, vamos comparar o pentano com o dimetilpropano. O que acontece? Existe a força de atração. E essa força de atração, ó, ela vai acontecer ao longo de toda a cadeia, de toda a molécula. Para que essa estrutura passe para o estado gasoso, eu vou precisar romper toda essa atração. E a gente observa que no pentano, ó, ela está bem distribuída. Então, isso quer dizer que eu preciso de mais energia, turma. E mais energia quer dizer maior temperatura, para quebrar todas essas atrações. O que é mais fácil, uma estrutura mais compacta, como o dimetilpropano. Então, olha só, a atração ela está distribuída em um espaço menor. Então, isso quer dizer que eu preciso de menos energia. E menos energia quer dizer menor temperatura, para romper essas atrações. Então, quanto mais compactada estiver a estrutura, certo? Menor será a temperatura de ebulição. Quanto mais extensa for a cadeia, maior a temperatura de ebulição. Questão. Relacionando-se à coluna da esquerda, né, que apresenta os nomes de álcools, de alcanos, com a coluna da direita, que apresenta os pontos de ebulição, tudo bem? Nós temos aqui os alcanos e as temperaturas de ebulição. Obtém-se com uma associação correta alternativa. Então, vamos lá. A gente chega à alternativa letra D. Por que letra D? Olha só. Desses quatro, qual é a maior estrutura? É o butano, certo? E quem tem aqui a maior temperatura de ebulição? Ó, menos 1, certo? Menos 1. Então, tem um maior valor. Então, o item 2, ó, ele se encaixa com a letra A, 2A. Tranquilo? Quem é a menor estrutura? É o metano. É o item 4. E quem tem a menor temperatura? Ó, é o item C. Então, é 4C. 2A, 4C. Então, fazendo os ajustes corretos de acordo com aquela ideia. Quanto maior a estrutura, maior a temperatura de ebulição. Quanto menor a estrutura, menor a temperatura de ebulição. Então, fazendo essas associações, né, de forma correta, nós vamos chegar à alternativa, a letra D.
Beleza, turminha? Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido, certo? Turminha, vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!